Luxemburgo. Como um dos menores países da Europa, se tornou um gigante financeiro. Luxemburgo. Como um dos menores países da Europa, se tornou um gigante financeiro. Imagine um país tão pequeno que pode ser atravessado de carro em poucas horas. Sem litoral. Com uma população de pouco mais de 600 mil habitantes. Sem grandes reservas de petróleo ou gás. Sem um enorme território agrícola. E, ainda assim, um dos países mais ricos do mundo. Estamos falando de Luxemburgo. Localizado entre França, Alemanha e Bélgica, o pequeno grão-ducado construiu uma economia sofisticada baseada em serviços financeiros, investimentos internacionais, tecnologia e integração europeia. Mas como um país tão pequeno conseguiu conquistar uma posição tão importante no sistema financeiro mundial? A resposta envolve uma combinação de localização estratégica, estabilidade política, integração europeia, legislação financeira e uma extraordinária capacidade de adaptação. Esta é a história de Luxemburgo. Luxemburgo está localizado no centro da Europa Ocidental. Faz fronteira com Alemanha, França e Bélgica. Sua posição geográfica sempre foi estratégica. Durante séculos, o território esteve próximo das principais rotas comerciais e militares do continente. Castelos e fortificações foram construídos para proteger a região. A própria cidade de Luxemburgo tornou-se conhecida por suas estruturas defensivas. Durante muito tempo, porém, o país esteve longe de ser uma potência econômica. Sua economia era predominantemente agrícola. A população era pequena. E as oportunidades eram limitadas. Mas isso começaria a mudar no século XIX. No século XIX, grandes depósitos de minério de ferro foram descobertos no sul de Luxemburgo. A região ficou conhecida como Minete. A descoberta mudou completamente a economia do país. Siderúrgicas começaram a surgir. Ferrovias foram construídas para transportar minério e produtos industriais. Novas cidades cresceram. Empregos foram criados. Luxemburgo passou de uma economia predominantemente rural para uma sociedade industrial. A indústria siderúrgica tornou-se durante décadas a base da economia luxemburguesa. Foi o primeiro grande salto econômico do país. A indústria siderúrgica cresceu tanto que Luxemburgo tornou-se um dos grandes produtores de aço da Europa. Empresas locais passaram a atuar internacionalmente. Uma delas se tornaria especialmente importante. Arbed. A empresa ajudou a transformar Luxemburgo em uma potência siderúrgica. Décadas depois, Arbed faria parte da formação da Arcelor, que posteriormente se juntaria à Mittal Steel. Nasceria assim a ArcelorMittal, uma das maiores empresas siderúrgicas do mundo. Mas Luxemburgo descobriria que depender apenas do aço seria arriscado. Era necessário encontrar um novo caminho. Depois da Segunda Guerra Mundial, os países europeus começaram a buscar uma maneira de evitar novos conflitos e reconstruir suas economias. Luxemburgo participou desde o início desse processo. Em 1951, foi um dos 6 países fundadores da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Mais tarde, participou da criação da Comunidade Econômica Europeia. Essa integração foi fundamental. Luxemburgo estava no centro de um mercado europeu cada vez mais integrado. E sua localização passou a ser uma enorme vantagem. A importância de Luxemburgo aumentou ainda mais quando o país passou a sediar importantes instituições europeias. O Tribunal de Justiça da União Europeia, o Tribunal de Contas Europeu, o Banco Europeu de Investimento e outros órgãos comunitários estabeleceram presença no país. Luxemburgo passou a receber funcionários, diplomatas, especialistas, empresas e profissionais de diferentes nacionalidades. A pequena nação tornou-se cada vez mais internacional. Essa diversidade seria fundamental para sua futura transformação financeira. Na segunda metade do século XX, Luxemburgo começou a desenvolver uma nova estratégia. Se não poderia competir com países maiores em território ou população, poderia competir em especialização. O governo criou condições para atrair instituições financeiras internacionais. Bancos estrangeiros começaram a estabelecer operações no país. A estabilidade política e econômica ajudava a criar confiança. A localização no coração da Europa facilitava o acesso a diferentes mercados. E a capacidade de operar em um ambiente internacional tornou-se uma vantagem competitiva. Um dos maiores sucessos de Luxemburgo aconteceu no mercado de fundos de investimento. O país percebeu que poderia servir como uma plataforma para administrar investimentos destinados a diferentes países. A legislação foi adaptada para facilitar a criação e distribuição internacional de fundos.
Grandes instituições financeiras passaram a utilizar Luxemburgo para estruturar produtos de investimento destinados a clientes europeus e internacionais. O país tornou-se um dos maiores centros mundiais de fundos de investimento. E isso mudou completamente sua economia. A pergunta é inevitável. Por que empresas e investidores escolheram um país tão pequeno? A resposta está em vários fatores. Primeiro, estabilidade política. Segundo, integração com a União Europeia. Terceiro, localização geográfica. Quarto, uma força de trabalho altamente qualificada e internacional. Quinto, experiência especializada em legislação e serviços financeiros. E sexto, capacidade de criar estruturas destinadas a atender investidores de diferentes países. Luxemburgo transformou sua pequena dimensão em uma vantagem. Por ser pequeno, conseguiu construir um setor financeiro altamente especializado. Outro elemento importante é a diversidade linguística. Luxemburguês, francês e alemão são utilizados no país. O inglês também possui enorme importância no ambiente empresarial. Além disso, Luxemburgo recebe trabalhadores de dezenas de nacionalidades. Milhares de pessoas atravessam diariamente as fronteiras vindas da França, Bélgica e Alemanha para trabalhar no país. Essa característica criou um dos ambientes profissionais mais internacionais da Europa. Hoje, quando falamos sobre Luxemburgo, não estamos falando apenas de bancos. O país tornou-se especialmente importante na administração e distribuição internacional de fundos de investimento. Grandes gestoras globais utilizam Luxemburgo para estruturar fundos destinados a investidores de diferentes partes do mundo. A pequena nação tornou-se uma espécie de ponte financeira entre mercados. Dinheiro de um país pode ser administrado por uma instituição localizada em outro e investido em empresas e ativos espalhados pelo planeta. Luxemburgo está no centro dessa complexa rede. O setor financeiro criou uma enorme cadeia de serviços especializados. Advogados, contadores, auditores, consultores, especialistas em tecnologia financeira, gestores de patrimônio, profissionais de compliance, especialistas em investimentos. Universidades e centros de formação também passaram a preparar profissionais para essa economia altamente especializada. Assim, o setor financeiro não apenas movimenta dinheiro. Ele sustenta milhares de empregos e empresas. Luxemburgo também passou a ser alvo de críticas internacionais relacionadas à tributação de empresas. Ao longo dos anos, investigações jornalísticas e documentos vazados revelaram acordos fiscais que beneficiaram determinadas multinacionais. O episódio conhecido como LuxLeaks, divulgado em 2014, provocou grande debate na Europa sobre competição fiscal, transparência e justiça tributária. Luxemburgo rejeitou a ideia de ser simplesmente um paraíso fiscal e passou a participar de reformas internacionais de transparência e troca de informações. O episódio, porém, mostrou uma das contradições do modelo luxemburguês. Como atrair empresas e investimentos sem permitir práticas fiscais consideradas abusivas? Essa continua sendo uma questão importante. Luxemburgo frequentemente aparece entre os países com maior PIB per capita do mundo. Mas existe uma importante ressalva. O PIB per capita é particularmente elevado porque a economia do país recebe enorme quantidade de atividade empresarial e financeira internacional. Além disso, milhares de trabalhadores vivem fora de Luxemburgo e atravessam diariamente as fronteiras para trabalhar no país. Por isso, os números econômicos precisam ser interpretados com cuidado. Ainda assim, o padrão de vida da população residente é elevado. O país possui infraestrutura moderna, serviços públicos desenvolvidos e salários elevados em vários setores. Luxemburgo não possui acesso ao mar. Mas isso não impediu o país de participar intensamente do comércio internacional. Sua economia é totalmente integrada aos mercados europeus. Estradas e ferrovias conectam o território aos grandes centros econômicos do continente. O aeroporto de Luxemburgo também possui papel importante na logística internacional. A localização transformou uma aparente limitação em vantagem. O país está literalmente cercado por algumas das maiores economias da Europa. Luxemburgo percebeu que o futuro das finanças também seria digital. O país passou a investir em tecnologia financeira. Startups começaram a desenvolver soluções para pagamentos, bancos digitais, investimentos e segurança de dados. A infraestrutura de telecomunicações também se tornou estratégica. O objetivo é garantir que Luxemburgo continue relevante em um mundo onde serviços financeiros podem ser realizados instantaneamente de qualquer lugar. Mas existe uma área surpreendente na estratégia de diversificação luxemburguesa.
A exploração espacial. O país passou a incentivar empresas e pesquisas relacionadas à exploração de recursos espaciais. A ideia é desenvolver tecnologias para uma futura economia espacial. É uma aposta ousada. Um pequeno país que no passado dependia da agricultura, depois do aço e mais tarde das finanças, agora procura participar de um setor que pode transformar a economia do futuro. Mas Luxemburgo também possui problemas. O custo da moradia é extremamente elevado. Os preços dos imóveis aumentaram significativamente. Muitos trabalhadores precisam morar nos países vizinhos e atravessar diariamente as fronteiras. O crescimento populacional também pressiona a infraestrutura e transporte. A dependência do setor financeiro exige constante adaptação. E o país precisa continuar diversificando sua economia. Talvez a maior lição de Luxemburgo esteja justamente em sua capacidade de adaptação. O país não possuía petróleo. Não possuía um enorme território. Não possuía uma população gigantesca. Não possuía saída para o oceano. Mas possuía localização estratégica, instituições estáveis, capacidade de planejamento, educação, integração internacional e disposição para mudar. Quando a agricultura deixou de ser suficiente, veio o aço. Quando a indústria siderúrgica perdeu importância, vieram as finanças. Agora, tecnologia, inovação e novos setores procuram ocupar espaço. A história de Luxemburgo mostra que tamanho territorial não determina importância econômica. Uma pequena nação pode encontrar um nicho e tornar-se indispensável para mercados muito maiores. Mas também mostra que prosperidade exige adaptação constante. O modelo que funciona hoje pode não funcionar amanhã. Por isso, Luxemburgo continua procurando novas oportunidades. Finanças, tecnologia, logística, economia digital, espaço, inovação. Luxemburgo é um dos exemplos mais impressionantes de transformação econômica da Europa. Um pequeno território agrícola tornou-se uma potência siderúrgica. Depois, transformou-se em um dos principais centros financeiros do planeta. E agora procura construir uma economia preparada para o futuro digital. Sua história mostra que um país não precisa ser grande para ter influência. Precisa descobrir onde pode ser excepcional. Luxemburgo encontrou seu espaço entre os grandes mercados da Europa. Construiu instituições estáveis. Atraiu capital. Desenvolveu conhecimento especializado. E transformou sua localização em uma vantagem. Mas sua história ainda não terminou. O próximo desafio será descobrir se o pequeno grão-ducado conseguirá manter sua posição em um mundo no qual tecnologia, inteligência artificial, novas regras tributárias e mudanças geopolíticas estão transformando o sistema financeiro. Talvez essa seja a maior lição de Luxemburgo. Não é o tamanho de um país que determina seu lugar no mundo. É a capacidade de reconhecer suas limitações, encontrar suas oportunidades e construir, geração após geração, uma estratégia para o futuro. Obrigado por acompanhar o Mundo em Perspectiva. Aqui buscamos ir além das notícias e dos acontecimentos, trazendo histórias, ideias e reflexões que ajudam a compreender melhor o mundo em que vivemos. Se este conteúdo acrescentou conhecimento à sua vida, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas. O Mundo em Perspectiva continuará trazendo novos olhares sobre a história, a sociedade, a ciência e os grandes temas que moldam o nosso futuro. Até o próximo documentário.